Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo número 5, e vamos ler os versículos 16, 17 e 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, nós vamos, nesta manhã, meditar um pouco sobre um tema muito importante e muito prático para a nossa vida, que é a gratidão. E vamos falar sobre como ela tem poder nas nossas vidas, o poder da gratidão. Em geral, os pais procuram ensinar os filhos, quando recebem alguma coisa, a dizer obrigado, não é? Então, às vezes, eu ouço um pai, uma mãe, quando o filho recebe alguma coisa, filho, como é que se diz? E o filho, às vezes, contrariado, diz obrigado. Irmãos, o Senhor também espera que nós sejamos gratos. E que não sejamos gratos por obrigação, mas mesmo por gratidão. Isto é tão importante que a Bíblia fala muito, muito sobre este assunto. É tão vasto este tema que nós vamos restringir apenas alguns aspectos. Mas eu gostaria, para começar, por ler com os irmãos um episódio que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo número 17. Lucas, capítulo 17, que é bem nosso conhecido, quando 10 leprosos vão ter com Jesus. E é muito interessante aquilo que nós encontramos aqui, em Lucas 17, no versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, reparem aqui algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, estes homens, sendo leprosos, não podiam aproximar-se das pessoas, porque a lepra era altamente contagiosa. Por isso eles estavam de longe. E lemos também que Jesus passou por Samaria. Portanto, ele está no meio de samaritanos. E aqueles 10 homens, de alguma forma, eles tinham ouvido falar de Jesus e começaram a clamar a ele, dizendo: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E o que é que Jesus fez? Teve misericórdia ou não? Teve misericórdia. E é uma coisa, irmãos, que nós temos que notar sempre, é que o Senhor, Ele é um Deus misericordioso. E às vezes eu vou confessar uma coisa, às vezes o Senhor abençoa pessoas que eu não abençoaria. Porque claramente não merecem. Mas Deus abençoa. Porquê? Porque faz parte da natureza dele. Ele é amor, Ele é misericórdia. Ele quer abençoar. E é muito generoso. O nosso Deus é muito bom, é muito generoso. Há apenas uma condição: clamarmos a Ele. Buscarmos a Ele. Se nós buscarmos outro, Ele não vai poder operar. Se eu, com todo respeito, eu vejo às vezes pessoas que buscam a Nossa Senhora. Se vão à Nossa Senhora, não é a Jesus. E a palavra de Deus diz que quem for a Jesus recebe misericórdia. E estes homens foram a Jesus. E por isso receberam misericórdia. A segunda nota é que Jesus disse-lhes para eles irem e para se mostrarem aos sacerdotes. Porquê? Porque a lei, e nós não vamos perder agora tempo, mas lá em Levítico, a lei diz o seguinte, que se houvesse algum leproso que sentisse cura, ele deveria
para provar que estava curado, deveria apresentar-se ao sacerdote e fazer um sacrifício. E o sacerdote examinava-o, via-se de facto aquela doença tinha passado e era feito um sacrifício, aliás, muito profundo e muito interessante. Se o sacerdote verificasse que não havia cura, dizia, meu amigo, infelizmente a doença ainda está aqui. Mas eles foram. E porquê é que eles foram? Porque eles obedeceram à palavra de Jesus e foram quando ainda estavam leprosos. Os irmãos notem este ponto. Eles ainda estavam leprosos, eles ainda sentiam a sua lepra, mas eles foram. Como é que nós chamamos a isto? Fé. A fé não é a gente ver para crer. Não é verdade? A fé é o que é? É nós cremos e se nós crermos, nós vemos. Então estes homens usaram a sua fé. E foram, e pelo caminho aconteceu este milagre. E eles ficaram limpos. Não sabemos em que momento, mas foi num processo. Muitas vezes Deus opera nas nossas vidas assim. Um processo. Nós queremos uma coisa assim instantânea, mas Ele tem um caminho, tem um processo que é um caminho de fé. E eles ficaram limpos. Imaginem, irmãos, a alegria destes homens. Até é difícil nós imaginarmos homens que viviam como animais escorraçados, dos quais as pessoas tinham medo, que tinham de gritar se alguém se aproximasse, eles tinham de gritar imundo, imundo, para mostrar a proximidade de um leproso. É uma coisa horrível. Separados da família, sem futuro, esperando a morte, uma morte degradante. Mas, quando eles foram, eles ficaram limpos. Que milagre extraordinário. E que alegria eles deviam ter sentido. Não é verdade, irmãos? Concordam? A terceira coisa é que nós vemos que houve um deles, um samaritano, que ficou não apenas alegre, mas ele sentiu um desejo muito forte de voltar a Jesus. Para fazer o quê? Para lhe agradecer. Não era para ser curado, ele já tinha sido curado, mas era para lhe agradecer. E nós lemos que ele, no versículo 15, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Alta voz é alta voz. Ele veio aos gritos, literalmente, pelo caminho. Estou curado. A alegria dele correu para Jesus. E quando ele chegou junto de Jesus, caiu aos pés dele. A palavra adoração, no original em grego, quer dizer cair aos pés. Então, o que ele fez foi um ato de adoração. A quem é que nós devemos adorar? Só. A quem? Ao Senhor somente adorarás. Não há outro, nós não podemos adorar a mais ninguém. Nós não podemos curvar-nos diante de mais ninguém. Nem homens, nem imagens, ninguém. Há um só que merece a nossa adoração. E este homem estava a dizer o seguinte, que para ele, Jesus não era apenas um homem. Jesus era Deus. Era divino. Caiu aos seus pés com o rosto em terra. Reparem a atitude de humildade deste homem. Dando-lhe graças. Estão a ver aqui a gratidão? Dando-lhe graças. E este homem era samaritano. Não era um judeu lá do templo, da sinagoga. Não. Era um estrangeiro, era um samaritano. Não era um homem que tivesse sido instruído na lei desde criança, como eram os judeus. Não, ele era um samaritano. E Jesus viu aquele homem caído aos seus pés. E nós lemos no versículo 17, ele fez uma pergunta. Não eram 10? Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Só um é que veio. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então Jesus sublinhou aqui um facto que para ele é um facto muito estranho. É que apesar de 9 terem sido abençoados como aquele homem, eles não voltaram para agradecer. Ficaram com a bênção,
mas não deram valor ao abençoador. Repare, esta é a grande diferença. A bênção e o abençoador. E Jesus disse àquele homem, levanta-te e vai. A tua fé te curou, é isso? A tua fé te salvou. 10 foram curados. Quantos é que foram salvos? Não compreendem? Porquê? Irmãos, porque é como nós hoje vivemos. As pessoas buscam a Deus e é como eu disse há pouco, se buscarem ao Senhor da maneira certa, através de Jesus, Ele abençoa ou não? Abençoa, claro. Agora, mas isso não é salvação. Isso não é salvação. Oh, Deus, eu estou aflito, ajuda-me. E Deus ajuda. E a pessoa continua na vida dela. Não é? Muito obrigado. Às vezes nem isso diz. E vai à vida dela. Esqueceu. Não é? Oh, Deus, eu estou doente, dá uma bênção. E Deus, quantas vezes o Senhor cura? Mas, meus irmãos, este homem, ele não se fixou na bênção. Este é o drama de muita gente que estão tão obcecados com aquilo que podem tirar de Deus, as bênçãos que Ele pode dar, e depois se não dão, se Deus não dá, amuam. Ficam amuados. Ai, eu orei, e Deus não me deu. Eu isto e tal não aconteceu. Ah, isto não vale a pena. Não é? Não, tantas vezes a gente já viu isso. Meus irmãos, mas mais importante do que uma bênção é aquele que nos abençoa. Se nós não tivermos esta visão, nós não entendemos o que é salvação. Porque a salvação não é nós recebermos uma bênção aqui para a nossa vida e continuarmos no caminho do pecado, do mundo e da perdição. Não, Deus tem uma bênção maior para nós, que é crermos em Jesus, que é cairmos aos pés dele, confessarmos quem ele é, a nossa necessidade e sermos gratos, muito gratos por aquilo que ele faz. Meus irmãos, então, nós hoje vivemos num mundo em que prevalece a ingratidão. Eu gostava de ler agora o texto a seguir, que vai ser projetado. Um texto em Romanos, no capítulo 1, onde o apóstolo Paulo descreve o mundo sem Deus. Como é que é o mundo sem Deus? E então ele diz, no versículo número 20, ele diz, as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, ele mostra como todas as pessoas veem na criação a presença de Deus. Porque, irmãos, é muito estranho, eu fico sempre assim perplexo, como é que homens que são pessoas inteligentes dizem que tudo o que existe, existe por acaso. Tudo o que existe é por acaso. O universo foi criado por acaso, o universo funciona como um relógio, uma coisa extremamente bem afinada. A própria Terra está protegida de coisas, senão a vida nem seria possível. E eles dizem, não, isto é tudo por acaso. O homem também surgiu por acaso, a vida surgiu por acaso. E eu pergunto, mas como é que podem ser inteligentes pessoas que pensam assim? E Paulo diz, as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, um dia, esses homens e mulheres vão comparecer diante de Deus e vão dizer, eu não sabia que tu existias. E o Senhor diz, não, as coisas da própria natureza da criação são muito claras para que não haja desculpas, para que fiquem inexcusáveis. Não há escusa, não há perdão. Porquê? No versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Não lhe agradeceram. Meus irmãos, eu creio que nós não temos consciência de que tudo o que nós temos, e até vou dizer uma coisa, até o ar que nós respiramos, é uma dádiva de Deus. Nós temos oxigênio. Infelizmente, em lugares do mundo, a poluição já é tanta que as pessoas já nem conseguem respirar.
há cidades na Ásia onde as pessoas andam de máscara todo o dia para não respirarem o ar da rua. Já não se vê o sol, porque a nuvem da poluição é tal, mas Deus não criou assim o mundo. Ele criou o mundo perfeito, deu-nos ar para respirar. Eu não costumo agradecer pelo ar que respiro, confesso, mas deveríamos estar gratos a Deus. E a água? A água é um milagre extraordinário. Não é? A água, que serve para lavar por fora e por dentro, tem efeitos extraordinários. Aliás, nós nem conseguiríamos viver sem água. Mas a gente não costuma agradecer pela água. Ainda esta manhã bebi um bom copásio de água e não estive a agradecer, Senhor, obrigado pela água, porque para mim... Mas muitas coisas que nós temos, a vida, e outras coisas boas que Deus nos dá, e nós não damos graças. Sabe o que é que nós fazemos? O que é que o mundo faz? Não nós, mas o mundo faz. No versículo 22 lemos assim. Dizendo-se sábios, são muito sábios, escrevem livros, dão palestras, fazem conferências, falam palavras muito bonitas, são loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Um grande filósofo francês do século XX escreveu coisas, algumas delas infelizmente tive de ler, e sabem como é que ele acabou a vida? Em Paris, subiu a um prédio e tirou-se cá para baixo. Tão sábio e tão louco. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, etc, etc. Então, irmãos, a ingratidão faz parte da natureza do ser humano. Ele não agradece, ele não reconhece a bênção de Deus até nas pequenas coisas. Agora vou fazer uma pergunta aos irmãos. Muito bem. A ingratidão é uma característica do mundo. E acham que deve ser uma característica do crente? O que é que nós diríamos? Crentes ingratos. Acham que isto faz sentido? Pois muitas vezes é isto que acontece. Porque é que nós, que somos de Jesus, porque é que nós muitas vezes somos ingratos? Então nós vamos voltar ao texto que lemos há pouco, não é preciso abrir, apenas vou pedir que projete. A atitude do crente, qual é que deve ser a seguir? Repare no versículo 16. Regozijai-vos quando? O que é que quer dizer regozijai-vos? Alegrai-vos. É interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve muito sobre a alegria. Muito. Em Filipenses, por exemplo, ele escreve regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E a gente pensa que ele deve estar no Algarve a tomar banhos de sol. Não é? A beber uma coisinha fresca. Estava numa prisão, num buraco, amarrado, sem condições de higiene, sem comida. E ele diz, alegrai-vos no Senhor. Há aqui qualquer coisa estranha. Há aqui qualquer coisa diferente. Porque às vezes nós estamos com gripe e já vem, Deus abandonou. Não é? Deus abandonou. Passamos um problema qualquer, o mundo vai acabar. Pastor, ora por mim, que a minha fé já está vacilante. Paulo diz, regozijai-vos quando? Quando a vida corre bem, é isso? Quando temos saúde. Quando somos jovens. Alegrai-vos quando? Sempre. Fixe isto, irmãos. É uma ordem do Senhor. Alegrai-vos sempre. É difícil, não é? Mas é o que a palavra de Deus nos diz. Como é que nós podemos alegrar-nos sempre? Pelo Espírito Santo. Sabem porquê que nós nos alegramos? É que a nossa visão não se limita à nossa circunstância. Paulo estava numa prisão, era a circunstância dele. Mas ele via muito além da prisão, muito além. Ele estava a escrever, ele devia estar grato a Deus porque podia escrever. E escreveu cartas, 13 cartas, escreveu. O homem só escrevia. E essas cartas chegavam às igrejas e faziam uma revolução onde elas chegavam. E chegaram até nós hoje. E Paulo via, não apenas isso, Paulo via aquilo que estava
preparado para ele. Ele podia a qualquer momento ser chamado e o soldado dizer assim, hoje é o teu dia. Põe aqui a cabecinha. Ele sabia, podia ser a qualquer momento. Mas ele via muito além da morte, não é? Ele sabia o que estava preparado para ele. E por isso havia uma alegria constante, um regozijo profundo que não dependia das circunstâncias. E depois ele diz, orai sem cessar. Reparem que estas palavras são muito absolutas. Regozijai-vos sempre. Orai 3 vezes ao dia. É isso? Orai sem cessar. Como é que nós podemos orar sem cessar? A gente vai para o emprego, se vamos no carro, ainda podemos ir, Senhor, chegamos ao emprego, podemos estar a orar sem cessar? É impossível. Não, é possível. Porque a oração não é só o que nós dizemos, é a nossa comunhão constante. A qualquer momento nós podemos estar a orar. Nós de manhã ligamo-nos e vai até à noite. E durante a noite também. Ligar. Nós temos que nos ligar. Eu digo ligar é como a gente liga um aparelho, não é? Liga um aparelho à tomada. Estamos ligados, estamos em comunhão. E em qualquer momento nós podemos orar. Não precisamos de orar e fazer qualquer ritual. Agora vou orar. Não. Nós podemos orar em cada momento. Não quer dizer que nós não possamos dedicar momentos específicos a orar só para estarmos ali a falar com Deus. Isso é bom. Mas a nossa comunhão com Ele é constante. Por isso nós podemos orar sem cessar. E depois diz, em tudo dai graças. E agora nós queremos fixar-nos aqui nesta palavra. Em tudo. Em tudo. Tudo. Mas será que Paulo não se enganou? Assim, na maior parte das coisas dai graças. Dai graças pelas coisas boas. Dai graças pelas bênçãos. Mas o que é que ele diz? Em tudo. Agora, irmãos, vou aqui dizer uma coisa para ficar claro. Às vezes nós adotamos uma filosofia de vida que é assim. Bom, tudo que me acontece é da vontade de Deus, portanto eu vou dar graças. Olha, fui atropelado. Esqueci-me dos óculos em casa. Na passadeira parecia uma nuvem, era um caminhão de tiro. Não reparei. Mas olha, pronto, o pastor disse para nós em tudo darmos graça. Então, concorri para um emprego, se Deus quiser. Se não quiser, também está tudo bem. Irmãos, isso chama-se fatalismo. Fatalismo é uma coisa típica, por exemplo, do Islão, os muçulmanos, não é? Dizem, se Allah quiser. Irmãos, nós não vivemos em fatalismo. Porquê é que nós não vivemos em fatalismo? Então quer dizer que nós não devemos aceitar aquilo que Deus nos dá? Não é isso. É que antes de em tudo dai graças, o que é que vem? Orai sem cessar. Aí é uma diferença. Então, Deus dá-nos uma oportunidade de intervir naquilo que nos acontece através da oração. E Jesus disse, orai e ser-vos-á concedido. Orai, pedi. Até agora nada pediste sem o meu nome. Pedi e recebereis. Tiago diz, não tendes porque não pedis. Então não é um fatalismo, não é? Aconteceu isto, mas o irmão orou. Não. Então ele não estava à espera de quê? Mas então a oração vai mudar Deus? Não, a oração não muda Deus. Deus não muda. Está certo? Deus não muda. Mas a oração faz com que Ele se mova em nosso favor. E se eu não orar, nada vai acontecer. Jesus orava ou não ao Pai? Muito. E porquê é que Ele orava? Porque Ele precisava que o Pai operasse. Ele sabia que era através da oração. E Ele ensinou. E os discípulos, quando viram a vida da oração de Jesus, eles disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Como tu oras. Estavam impressionados. Ensina-nos a orar. Então, as coisas levam um certo caminho. Mas se eu orar, Deus pode mudar. Os irmãos estão a entender? Se eu não orar, a coisa vai continuar.
Então, eu lembro uma irmã nossa, levou a mãe já muito idosa, já tinha 80 e picos, levou-a ao médico e o médico disse: olha, minha senhora, eu lamento, mas a sua mãe tem 6 meses, 1 ano de vida. E ela ficou triste, porque apesar de... Às vezes as pessoas, quando chegam a uma certa idade, os outros acham que já estão prontos para ser despachados, não é? Que idade tinha quando morreu? 76. Já era, não é? 82. Aí já era. 90. Já cá estava há muito tempo. Não é verdade? Mas esta irmã, apesar da mãe ser já idosa, ela ficou muito triste e foi para casa e disse: Senhor, tu tens poder para curar a minha mãe. E esta sentença que o médico agora decretou, o médico és tu, Senhor. Então, opera na vida dela. E sabe uma coisa? Morreu aos 101. Bem, o médico enganou-se por 20 anos. Vá lá. Porquê? Porque alguém orou. Agora, Deus vai curar a todos? Não. Quer dizer que se eu oro, a minha vontade é feita? Não. O próprio Jesus ensinou: Pai, faz a tua vontade, não a minha. Então, Deus tem um tempo para nós. E o tempo pode ser 30 anos, pode ser 50. Ou pode ser, como uma pessoa que eu tenho lá em casa, mais de 104. Não é? Mas Deus é que sabe. Agora, eu posso orar. Deus dá-me esse direito, essa liberdade, para orar. E quando nós oramos, então vem a seguir em tudo, dá graças. Porque eu posso orar e o Senhor dizer: não. O apóstolo Paulo teve essa experiência. Ele tinha um espinho na carne e ele orou 3 vezes. Senhor, liberta-me deste problema. Nada aconteceu. 2ª vez. Senhor, já te disse, liberta-me deste problema. Nada. 3ª vez. Senhor, liberta-me deste problema. Ele disse: não. E Paulo diz: então eu entendi que o Senhor estava a dizer não, porque quando eu estou fraco, então sou forte. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus lhe deu foi melhor do que a libertação daquele espinho na carne. E ele entendeu. Então, em tudo dai graças. Deus diz sempre sim a tudo? Não. Não. E nós o que é que devemos fazer? Quando ele diz não, o que é que nós devemos fazer? Dar graças. Amém, Senhor. Então, é assim que tu queres? Amém. Senhor, eu pedi isto, mas o Senhor não deu. O Senhor sabe tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Não fico amargo. Deus não fez como eu queria. Não. É porque Deus vai me abençoar assim. Às vezes é difícil de entender, mas o Senhor vai abençoar. Em tudo dai graças. A seguir, irmãos, agora uma pequena explicação. No Antigo Testamento havia 2 tipos de sacrifícios, de maneira assim mais simplificada. Havia ofertas pelo pecado. O pecador vinha em busca de perdão e era preciso derramamento de sangue e a morte de animais inocentes. E visava isso a reconciliação do pecador com Deus. Mas havia outros sacrifícios, chamadas as ofertas pacíficas, que consistiam em oferecer, não era sangue, nem animais, nem sacrifícios, era oferecer grão, óleo, vinho. Havia vários sacrifícios. E que tinham um objetivo, era agradecer a Deus pela sua provisão. Porquê? Porque o grão, o azeite, o vinho, eram elementos, digamos, essenciais da vida deles. E era uma forma de agradecer a Deus porque o Senhor tinha abençoado a sementeira, a colheita tinha sido boa e aquilo vinha de Deus. E eles estavam gratos a Deus por isso. Ora, hoje o que é que nós temos? Nós temos os mesmos 2 sacrifícios. Nós temos um sacrifício de sangue. Nós não precisamos de apresentar nenhum sacrifício de sangue. Mas nós temos fé num sacrifício único, perfeito, completo, eterno, que é o sacrifício de Jesus, o Cordeiro. Esse é o nosso sacrifício. Ainda agora, começando o culto, o pastor disse: Senhor, nós lembramos-nos do sangue de Jesus.
é o sacrifício. E é por causa desse sacrifício que nós estamos aqui. É pelo sangue. Mas também nós temos outros sacrifícios. E a palavra de Deus diz no Novo Testamento, oferecer a Deus sacrifícios de louvor. O que é sacrifício de louvor? Às vezes as pessoas pensam que é fazer um esforço para cantar mais alto. Não é, não. Sacrifício de louvor é um sacrifício, é uma oferta em que nós damos graças a Deus, que nós agradecemos, nós glorificamos o Senhor. É um sacrifício de louvor. Então nós temos muitos motivos para agradecer. Eu vou lembrar aqui 3 tipos de motivos para agradecer. Há os momentos pessoais em que eu posso agradecer a Deus pelos meus motivos pessoais. Então todos nós temos motivos pessoais. E nós temos de ser gratos. E temos de lembrar a Deus. Senhor, muito obrigado, porque ontem aconteceu isto, assim, assim, e o Senhor me deu uma bênção. Senhor, muito obrigado por isto. Lembrar! A palavra de Deus diz no livro dos Salmos, minha alma, lembra-te de todos os seus benefícios. Lembra-te. Nós estamos muito esquecidos, irmãos. Então temos de lembrar mesmo. Então são os nossos motivos pessoais. Em segundo lugar, nas nossas células, nós temos motivos da célula. Oramos por um assunto, ainda esta semana, numa das células onde eu estou a participar, houve uma alegria muito grande por uma bênção que o Senhor deu a um casal, e eles partilharam, e a célula está a louvar a Deus por aquilo, graças a Deus. Nós oramos e o Senhor atendeu, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer. E há motivos da igreja. Então nós estamos a orar por salvação, pelos jovens, pelas crianças, enfim, tantos assuntos. Como igreja nós temos de apresentar a nossa glorificação, as nossas ações de graças. E é bom não misturar, por exemplo, às vezes na igreja, há uma vez ou outra que a gente pode aceitar, não é? Mas eu não posso vir para a igreja agradecer pelas minhas bênçãos pessoais. Senhor, ontem eu ia no autocarro e depois conta uma história que demora 10 minutos. Não, isso é coisa pessoal. Ou então, talvez, da célula. Aqui nós vamos glorificar pelos assuntos que são coletivos. Motivos. Às vezes há questões que nós até oramos por uma pessoa e temos de glorificar o Senhor. Então nós temos de ter uma vida de ação de graças constante. Mas, meus irmãos, temos de estar prevenidos contra uma coisa. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos vai-se multiplicar a ingratidão. Nós estamos a viver o final dos tempos. E nós lemos assim, Paulo escreve, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. A ingratidão, ela aumenta e é uma marca do tempo do fim. E é por isso que nós temos de estar muito atentos para que nós não sejamos ingratos. Temos de ter louvor, temos de ter gratidão, temos de ter ação de graças constantemente ao nosso Deus. Por que é que a ingratidão é tão perigosa? Vamos ver aqui algumas coisas a seguir. Quando uma pessoa é ingrata, isto é, quando não reconhece o abençoador, há 2 situações. Pode correr bem ou pode correr mal. Se corre bem, ele vai, uma vez que ele não reconhece Deus nem nada da sua vida, ele vai ficar todo orgulhoso. Olha, eu fiz isto, eu sou muito bom, eu sou o maior. Autossatisfação, glória pessoal, porque ele conseguiu. E quando a vida não corre bem, fica amargo, revolta-se contra a sociedade, a culpa é sempre dos outros, revolta-se contra Deus e vive com ira no coração. São pessoas que, infelizmente, eu acho que é a maior parte das pessoas que vive assim, não é? Com uma dose de amargura, de insatisfação, de tristeza. Agora, meus irmãos, isto é aquilo que é a consequência da ingratidão. Mas a palavra de Deus diz para nós darmos graças em tudo. A seguir, então nós lemos assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pedro diz, até nas provações nós temos de saber que elas acontecem não apenas connosco, mas com todos os irmãos à face da terra. Por que é que Deus nos prova?
Porquê é que nós passamos às vezes por certas provações? Porquê é que Deus permite que haja certas provações? Irmãos, prestem agora atenção a este pormenor. Nós somos barro nas mãos do oleiro. E eu pergunto, o que é que Jesus está a fazer nas nossas vidas? Ele está a moldar-nos. E qual é o modelo? Ele está a fazer alguma coisa e é um modelo da nossa vida. Ele está a moldar-nos, está a modelar-nos. Qual é o modelo? Alguém sabe? É Jesus. Irmãos, eu vou dizer aos irmãos o seguinte. Vou aqui apontar aqui para o Tiago. Tiago, o Senhor quer que tu fiques cada vez mais parecido com Jesus. Agora vou passar para a Isaura. Isaura, o Senhor está a trabalhar na sua vida para que seja mais semelhante a Jesus. Nós compreendem? Então, quando o Senhor olha para nós, de repente, Ele vê a nós, por exemplo, um gesto de bondade. E o Senhor diz, é como o meu filho. É a mesma bondade. Ele vê em nós a paciência. Ele vê em nós vidas transformadas. E isso, irmãos, é uma bênção que vem de Deus. E o apóstolo Paulo diz em Romanos, sabemos que todas as coisas contribuem, juntamente no seu total, na sua soma, para o bem daqueles que, não é aqueles que vão à igreja, é daqueles que amam a Deus. Não é daqueles que têm uma fé à segunda, outra vez à sexta, depois no mês seguinte. Não, para aqueles que amam. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, isto dá um sentido à nossa vida, não é? Nós não estamos aqui, não somos baratas tontas que andamos por aqui. Deus tem um sentido para nós, tem um plano para nós, está a trabalhar nas nossas vidas e por isso nós podemos estar gratos. Então, gratos em tudo, coisas grandes e pequenas, gratos de coração, não por rotina, mas algo que vem de coração, e devemos agradecer por tudo, desde os motivos pessoais até à Igreja. Para terminar, o que é que me impede de ser grato? Há impedimentos, há manifestação, há prática da gratidão? Bem, há uma que eu nem vou perder tempo, que é falta de conversão. Há pessoas que, às vezes, até podem estar no nosso meio, não aqui, e que dizem que são crentes, são cristãs e tal, mas de facto não têm uma experiência com Deus. Então, aí não há como ser grato. A pessoa nem nasceu de novo, não há como ser grato. Há um segundo grupo que é quando há dúvidas no coração do crente. Ele vive sempre naquela atitude de crer, mas... Ele crê, mas... E anda sempre com... Nunca consegue resolver aquilo. Tem sempre lá na cabeça dele, mas será que... E será não sei mais o quê. E porque vive naquele estado de falta de confiança. Mas eu oro, mas será que Deus me ouve? Porque será que Deus não se cansa? Será que Ele tem tanto poder? Será que Ele não é um Deus, afinal de contas, um bocadinho fraco? Então vive neste estado de dúvida, de incredulidade. E aí como é que nós podemos vencer? Confiando em Deus em todas as coisas. Temos de confiar em Deus, na sua sabedoria, no seu poder e no seu objetivo. Há um outro problema que me impede de ser grato, que eu vou chamar o egocentrismo, que é eu estou no centro. Então, eu avalio tudo de acordo com o eu. Eu já ouvi pessoas dizer assim, esta não é a vida que eu queria. E às vezes vão mais longe. Este não é o marido que eu queria. Esta não é a mulher dos meus sonhos. Não é isto que eu sonhei. Então, é tudo eu. Ele sonhou, ele planeou e tal. Irmãos, e o centro é o eu. Não é Deus, não é a vontade de Deus. É o eu. Isso, irmãos, dá muito mau resultado. Porque Deus tem um plano para nós e esse plano passa por aceitarmos aquilo que Ele nos dá e vivermos felizes com aquilo que Ele nos dá. Eu gostava de ser rico, mas não sou, mas estou grato a Deus. Porque eu tenho o que eu preciso, tenho saúde,
tenho vida, tenho família. Eu tenho uma família, mas não é aquilo que eu queria, mas é o que Deus deu, cuido dela, Deus vai operar, Deus vai abençoar. E não vivemos de acordo com o eu sonhei, eu desejei. Não, é aquilo que Deus tem e Deus faz na nossa vida. Um outro ponto um impedimento, é um espírito crítico e negativo. Os irmãos conhecem aquelas pessoas que veem sempre coisas negativas? Não é? Então, há um bolo muito bonito, um bolo de aniversário, e agora ando cheio de aniversários lá em casa, um bolo muito bonito, aquilo tudo, e alguém que diz, que pena, falta aqui um bocadinho da cobertura. Esqueceram-se aqui neste cantinho. Assim, mas, espera, e o resto tudo? O bolo tem 3 andares, está maravilhoso. Mas foi pena. Há pessoas que vão sempre ali. De facto foi bom, mas aqui houve. E vem sempre alguma coisa negativa. São especialistas em ver coisas negativas, coisas más, coisas difíceis. E há pessoas até que deixam a igreja. Não, eu deixei de ir porque há lá um irmão que eu descobri que ele tem uma vida muito complicada. Sim, e os outros 140 que lá estão? Os outros são bons. Então, por causa daquele, não é? Porque é um bocadinho. Irmãos, essas pessoas que depois falam mal de tudo, não é? Estão sempre a criticar, sempre a avaliar negativamente. Não têm nada para agradecer. São pessoas amargas, não é? Que parece que estão com azia. Estão sempre com a boca. Não é? Finalmente, o que é que me pode impedir de ser grato? Quando o meu coração está cheio do mundo. O que eu quero, de facto, é o mundo. São os prazeres do mundo, são os convites do mundo, é aquilo que o mundo dá. Não é? Uma coisa tão boa. O jovem saiu com os amigos, beberam uns shots, não é? No dia seguinte, ficaram com uma ressaca. Tão bom, não é? Tão boa, tão boa. Meteram-se lá com uma menina ou com um rapaz, imoralidade e tal. Tão bom, não é, irmão? Tão boa. Imagina um servo do Senhor misturado com essa lama toda. Vai agradecer o quê? Não tem por que agradecer. Há pessoas também que valorizam muito o dinheiro, obcecadas com o dinheiro, objetos, compras, não é? Venham cá ver, comprou um carro novo, está todo feliz. Depois passa ali na avenida, não viu, bateram e pronto, lá foi o carro. Popularidade, prestígio, ser importante. Meus irmãos, a única solução é Deus mudar a nossa mente para nós vermos quem nós somos. Nós somos do reino. Nós não somos deste mundo zeco que está aí. Nós somos do reino. E por isso nós temos de nos libertar disso e ser gratos ao nosso Deus. Eu queria deixar um desafio aos irmãos a seguir. Faça da gratidão uma forma de vida. Agradeça mais. Quando se levantar, não é preciso, isto não é nenhuma regra, quando se levantar, comece dando graças a Deus. Senhor, mais um dia, obrigado. Não é? Em vez de estar a olhar lá para fora, dizendo, está a chuva. Graças a Deus, Senhor, graças te dou. Não se fixe na bênção, lembre-se dos 9 leprosos, mas no abençoador. O nosso Deus, aquele que nos salva, que é nosso amigo, com quem nós vamos estar em breve. E verbalize a sua gratidão em oração. Às vezes numa igreja é importante, aqui eu sei que não é o caso, mas às vezes numa igreja até maior, são sempre 2 ou 3 que oram. Todos podem orar, agradecer, orar de uma forma simples. Senhor, eu te agradeço porque Jesus morreu por mim. Pronto. Mas isso é uma oração? Então o que é? Claro que é uma oração. Não é preciso estar a dizer, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Depois cita-nos. E como diz a tua palavra em Apocalipse 5,14. Isso é exibição. Orar é uma coisa do nosso coração. Nós damos graças e o Senhor é glorificado. Eu quero ser o 10º leproso. Os irmãos também? Pecador, purificado, perdoado e grato a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.